Saúdo os amados irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos hoje compartilhar nossa escola bíblica dominical, que é baseada na revista da Editora Batista Independente. Nós somos da 8ª Igreja Batista Independente de Curitiba, igreja presidida pelo pastor Luiz Pedroso. E hoje nós estamos com uma lição do pastor Eliezer Corrêa de Souza. O assunto é Comunhão dos Salvos, Nova Jerusalém. O título: Entre os céus e a terra, mistérios revelados. O livro do Apocalipse é o livro da revelação. E o objetivo dessa lição, nós temos que conhecer a experiência do apóstolo João na ilha de Patmos, sobre o tema Entre os céus e a terra, mistérios revelados. E perceber que a Nova Jerusalém é um lugar maravilhoso, algo preparado por Deus para todos os salvos, algo extraordinário, inimaginável, e nela haverá plena comunhão entre Deus e os salvos em Cristo Jesus. A prática: quais são os sentimentos que afloram o nosso coração quando ouvimos falar sobre a Nova Jerusalém? Muitas pessoas ficam temerosas, outras ficam felizes. O texto áureo, Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O apóstolo João foi exilado pelo Império Romano na ilha de Patmos, onde teve ali revelações a respeito da escatologia, algo sobre o final dos tempos. O texto bíblico inspirativo, nós temos o mesmo livro de Apocalipse, capítulo 21, do 1 ao 5, onde o texto diz assim: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. O mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: Estou trazendo novas todas as coisas, fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Apocalipse, novamente, 21, do 1 ao 5. O texto em Apocalipse 19, do 7 ao 9. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se aprontou. A noiva é a Igreja de Cristo. Foi-lhe dado para vestir-se de linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos dos justos e dos santos. E o anjo me disse: Escreve: Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: Estas são as palavras verdadeiras de Deus. Apocalipse 19, do 7 ao 9. Ao contemplar os relatos da experiência do apóstolo João na ilha de Patmos, somos convidados a mergulhar em um universo de revelações profundas e mistérios sublimes, onde o céu e a terra parecem dialogar com a linguagem divina, dialogar em uma linguagem divina. Sob o tema Entre os céus e a terra, mistérios revelados, encontramos a visão da Nova Jerusalém, um dos ápices, então, do livro do Apocalipse, um convite a uma esperança transcendente, uma comunhão plena com Deus. João, exilado na pequena ilha de Patmos, vivenciou uma experiência singular, algo tremendo ali, longe dos centros urbanos da Ásia Menor, rodeado do mar Egeu. Ele foi arrancado da convivência cotidiana para viver um encontro sobrenatural. Patmos torna-se, então, não apenas cenário de isolamento, mas de uma abertura para realidades invisíveis, para um contato direto com o divino. O céu e a terra e se entrelaçam em visões que desvendam ou desvelam
o destino da humanidade, o triunfo do amor de Deus e o projeto celestial para os salvos. Algo sobrenatural, então João ali pôde ver de uma forma figurada, de uma forma muitas vezes simbólica e também às vezes, por vezes, literal. O exílio de João, embora marcado por sofrimento e solidão, revela-se fértil para as revelações dos mistérios mais profundos. Na aridez de Patmos, João escuta a voz do ressuscitado e contempla cenas que transcendem qualquer experiência terrena. Ali, Deus utiliza o silêncio, o tempo e o espaço para sussurrar segredos eternos no coração do apóstolo, porque, por sua grande fidelidade e entrega, torna-se um instrumento da mensagem que inspiraria, então, nos inspira as nossas gerações. Quais são alguns dos mistérios que nos são revelados, então, através do apóstolo João na ilha de Patmos, pela inspiração divina? Há um futuro glorioso e certo para quem não abandona a fé e a comunhão. Há um futuro glorioso para aquele que não abandona, ou seja, aquele que é fiel, fiel até a morte. Fé e a comunhão. As visões de João ecoam como estímulo à perseverança e aponta para as necessidades de manter a nossa fé viva, sempre buscando a Deus, cheios do Espírito Santo, mesmo nas circunstâncias, então, mais adversas. Na Nova Jerusalém, não é apenas um destino distante, mas uma motivação diária para que venhamos buscar o bem e cultivar a comunhão e esperar com paciência o cumprimento das promessas divinas. João diz ser irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino, na perseverança em Jesus, Apocalipse 1:9. Aprendemos aqui que não há uma classe especial de crentes que não sofrem. Todos os crentes têm o privilégio de sofrer por causa do Evangelho. Todos os crentes têm o privilégio de sofrer por causa do Evangelho e do seu compromisso com Cristo, como está lá em Filipenses 1:29. O apóstolo Paulo diz que foi um privilégio concedido aos fiéis não apenas acreditar em Jesus Cristo, mas também sofrer por causa dele, e isso faz parte do discipulado. João, o apóstolo, que é também nosso irmão, não é mais e nem menos do que qualquer outro membro do corpo de Cristo. Por ser apóstolo, ele não se julga acima dos demais membros do corpo. João é também companheiro, refere-se a alguém que acompanha, compartilha ou tem uma relação próxima com outra pessoa. Ele é próximo no sofrimento, no reino e na perseverança. Companheiro na perseverança nos adverte que é preciso perseverar e nos faz lembrar da exortação de Hebreus 10:25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que aquele dia, o dia da vinda de Cristo, se aproxima. Fiz questão de grifar essa verdade. Quanto mais nos aproximamos do dia do Senhor, mais devemos buscar a comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Mas juntos um dos outros precisamos estar. Afinal, Jesus virá buscar a sua noiva, o seu corpo, espalhado na face da terra. Por isso a comunhão é essencial para nos ajudar a perseverar e permanecer até o fim. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar na prisão alguns dentre vós, para serdes postos a provas, e tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. A coroa da vida é para quem permanece até o fim e para quem não desiste. Aplicação. Há um espírito de esfriamento, uma apostasia nos últimos tempos. O amor de muitos se esfriaria, como diz na palavra de Deus. Quem tem levado muitos crentes a se afastarem da comunhão e esfriarem na fé e, consequentemente, abandonam a caminhada. Vocês têm lutado para perseverar na comunhão com os salvos até chegar no futuro glorioso de Deus que preparou para os salvos? Essa é a pergunta. Você tem perseverado? Qual a condição para desfrutarmos desse futuro glorioso de acordo com
esse ponto da lição. Há um vislumbre do que aguarda os salvos, para alimentar a esperança e aumentar a expectativa. Apenas um vislumbre. Algo ali que nos traz, entre muitos símbolos, a imagem apocalíptica é revelada a João. E a visão da Nova Jerusalém emerge como um clímax do consolo e da esperança. Esse lugar maravilhoso, extraordinário e inimaginável é descrito com detalhes que desafiam a imaginação humana. Ruas de ouro, muralhas resplandecentes, pedras preciosas de todas as cores e um rio de água viva e a árvore da vida abundante para todos os habitantes. A Nova Jerusalém. Não há mais separação entre Deus e os salvos. A comunhão é plena, total, indissolúvel. Deus habita entre o povo e enxuga toda lágrima, e lá não existe mais dor, nem tristeza ou morte. Ali, a humanidade redimida experimenta a realização do desejo mais profundo ser conhecido, conhecer o Criador. Viver na perseverança, na presença daquele que é luz, vida e amor eterno. Não teremos mais, então, que lutar contra o pecado, atrapalhando a nossa relação com Deus. Eu vi um novo céu e uma nova terra, e a cidade não necessita do sol e nem da lua para que nela resplandeçam, pois a glória de Deus, o próprio Deus, ilumina, e o Cordeiro é a sua luz. O que deveríamos sentir ao ouvir sobre a Nova Jerusalém? Maravilhamento, esperança, algo que nós deveríamos sentir, saudades do eterno, um alívio de nos livrarmos então de todo o sofrimento, gratidão por ele ter nos salvo, curiosidade, logicamente, imagine ruas de ouro, consolo para os que enfrentam perdas, injustiças, perseguições. A visão da cidade celestial serve de consolo, um lembrete de que nada é em vão, e que há restauração completa no plano de Deus. Aplicação. Qual o seu sentimento sobre o fato do céu, de no céu não termos nada mais atrapalhando o nosso relacionamento com Deus? Você sente o desejo pelo céu ou está apegado demasiadamente a esta terra? Conclusão, amados irmãos. Entre o céu e a terra, a experiência de João em Patmos ao mesmo tempo é singular, não existe igual, é universal. Singular porque ele é o destinatário direto das revelações. Universal porque, ao compartilhar sua visão, ele lança sementes de esperança em todos os corações que anseiam pelo céu. Entre o céu e a terra, vivemos esse já e ainda não. Já podemos experimentar a presença de Deus, mas ainda aguardamos ao dia em que tudo será plenamente revelado. A revelação do apóstolo João em Patmos revela a profundidade do amor e do propósito de Deus. A Nova Jerusalém, um lugar maravilhoso e extraordinário, é a resposta ao anseio mais profundo do coração humano. União perfeita com o Criador, comunhão ininterrupta e vida abundante. Ao ouvir sobre essa cidade celestial, somos tomados por sentimentos e maravilhamento, esperança, saudades do eterno, alívio, gratidão, curiosidade e consolo. Que essas revelações nos inspirem a viver em comunidade, com esperança renovada e buscar diariamente a presença de Deus e olhar para o futuro com os olhos da fé, certos que o mistério do céu se tornarão realidade para todos os que perseveram em Cristo. Portanto, irmãos, persevere no Senhor Jesus. E ainda não. O reino dos céus é um conceito teológico que descreve dupla realidade. O reino que já foi inaugurado pela vinda do nosso Senhor Jesus, morte e ressurreição, mas ainda não foi plenamente consumado. Isso significa que os cristãos já experimentam o reino dos céus em suas vidas diárias, através das virtudes como a justiça, a paz, enquanto aguardam a manifestação completa no futuro, após a segunda vinda de Cristo. Amados irmãos, leiam o livro de Apocalipse, por mais que muitas vezes vocês não compreendam ele na sua plenitude. Afinal de contas, é um livro realmente complexo de interpretação. Mas é o livro da revelação e um livro que diz: bem-aventurados os que leem essa palavra e que guardam. Então, leia o livro de Apocalipse e peça que o Espírito Santo lhe revele
faça estudos a respeito desse livro maravilhoso. Que Deus abençoe vocês, meus amados irmãos, e continuem na perseverança em Jesus Cristo. Amém.